Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com Daniel Brandão, sócio fundador da Move Social. Daniel, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado. Muita honra estar aqui de novo. Deixa eu contar aqui para o ouvinte, antes da gente começar esse bate-papo, que o Daniel ele participou do nosso podcast número 42, lá em 2019, e até hoje é um dos podcasts mais ouvidos. Logo a gente vai fazer uma releitura desse podcast, uma atualização dele. Vamos sim, porque o tema é muito estimulante, que é de métricas, né, de impacto social. Exatamente. Daniel, uma coisa que eu acho que ficou faltando no nosso último bate-papo é você contar um pouquinho mais a fundo do que é a Move Social e como que o Daniel chegou até aqui. Então, eu queria jogar essa bola para você iniciar a conversa, até para se apresentar também para quem está nos ouvindo. Então, isso vai ajudar bastante a contextualizar quem não escutou o nosso podcast 42. Legal, obrigado, Vitor, pela pergunta. Obrigado, reitero mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo um pouco aí as inquietações, as aprendizagens relacionadas a métricas e aos estudos que a gente tem feito. Legal, eu vou fazer aqui uma breve passagem, de quem sou eu, porque aí eu chego na Move, porque a Move também é muito, da minha história, da minha criação, uma vez que eu sou fundador dessa organização. Mas eu tenho já uma trajetória dentro do investimento social privado já mais larga, me filiando a ele ali no final da década de 90, quando a própria cena do investimento social privado estava se constituindo no Brasil. Era um momento em que algumas fundações exemplares estavam nascendo, era o momento que o GIF, por exemplo, nasce, era o momento em que a Fundação Abrinq, o Instituto Ayrton Senna, enfim, uma série, o próprio Ethos, eu pude acompanhar, fui um espectador muito privilegiado dessa situação, porque eu trabalhei na Fundação Kellogg, foi o meu primeiro trabalho, e a Fundação Kellogg, ela fazia investimentos para fortalecer, para estruturar o setor filantrópico no Brasil, e todas essas organizações que eu citei, entre outras, elas foram apoiadas pela Fundação. Então, a partir daquele momento, eu pude observar esse setor nascente, e ali fica muito clara a agenda da avaliação, ela já se institui como uma demanda para o campo. E talvez de uma maneira mais ampla, além dela, uma demanda por desenvolvimento institucional. Era uma época em que muitas ONGs estavam nascendo, estavam vindo para a cena com propostas extremamente interessantes, com causas muito relevantes, só que a base institucional era ainda frágil. Então, a gente vai criar uma iniciativa, que é o Instituto Fonte, que eu também tive o privilégio de ser um dos fundadores, que é uma das primeiras organizações, no caso da sociedade civil, preocupadas com fortalecimento institucional. E nós vamos, então, apoiar uma série de ONGs, organizações da sociedade civil e fundações empresariais a se estruturarem nos seus temas de gestão, de desenvolvimento. Quais forem os temas que tocavam essa agenda. E ali eu fiquei 12 anos, e aí naquele momento, que é o momento em que a Move nasce, que é 2011, a Move está celebrando, a gente está num momento bastante especial da nossa trajetória, que são 10 anos agora, em 2021. Então, em 2011, o que nós observamos é que seria interessante para o campo ter um outro tipo de institucionalidade, que fosse uma empresa, um negócio social. Naquele momento, essa cena dos negócios sociais, do investimento de impacto, começava a se aquecer, começava a aparecer. A gente percebia que você ter um agente, que fosse uma empresa, especializada em entregar avaliações, seja de impacto, de resultados, qualquer tipo de avaliação e planejamento estratégico, porque a gente entende que o planejamento estratégico e a avaliação andam juntos. Isso pode ser um dos temas de um futuro webinar, inclusive um webinar, não, aqui um podcast que a gente pode fazer lá na frente. Com certeza. A gente entendeu que essas duas agendas andavam juntas, a gente decide criar um instituto, uma organização, uma empresa, que é uma empresa B, a gente se filia ao sistema B, que é a Move. A Move nasce com a missão de ampliar e qualificar o impacto social positivo de organizações públicas e privadas, entregando excelentes avaliações e excelentes experiências de planejamento estratégico. E lá a gente ficou 10 anos, estamos há 10 anos, e por fim, eu quero dizer que nesses 10 anos, acho que temos duas grandes conquistas. Uma primeira grande conquista
é uma reputação, né? É uma organização hoje que tem o seu lugar, né, no setor, que é reconhecida exatamente pelas suas entregas, pelos estudos que faz, pela qualidade das suas avaliações, etc. E uma outra grande conquista é que a gente está com um time incrível, né? Foram se ligando na nossa trajetória consultores e consultoras, sabe, ecléticos, com talentos e competências muito plurais, muito convergentes. E aí hoje a gente tem também uma equipe lá incrível, um grupo de sócios ampliados. Eu sou fundador, mas a governança está distribuída por 10 pessoas, então tem uma coisa participativa, de uma inteligência colaborativa na Move também, que a gente se orgulha muito de ter conquistado ao longo desses 10 anos. Legal, Daniel. E parabéns pelos 10 anos. Obrigado. Que venham mais 10, como a gente diz. Deus quiser. Daniel, você falou muito de métrica, de avaliação, de mensuração desse setor. Recentemente vocês lançaram um estudo inédito que avalia qual é a efetividade dessas aceleradoras para o impacto social positivo. Eu achei legal que vocês chamaram de impacto social positivo, porque a gente tem os dois, né? Vale sempre lembrar esse ponto no país como um todo. O que é esse estudo e como que ele nasceu? Qual que foi o clique que vocês falaram, não, a gente precisa fazer esse estudo nesse momento? Olha, em 2019, o GIF estava liderando um conjunto de debates internos ali com os seus associados e em parceria com uma parceria importante com o ICE, leva a um debate sobre as organizações intermediárias, que são aquelas organizações que não estão diretamente numa atividade fim, né, de fortalecer ali um campo educacional específico, habitação, saúde, o que seja, mas elas são organizações que estão um pouco nesse meio do caminho para fortalecer outras organizações que realizam esse trabalho final, digamos assim, né? Então, eram as intermediárias. A gente está discutindo naquele ambiente, é um evento que acontece no espaço do GIF, e que várias intermediárias discutindo o seu papel no ecossistema, etc. E claro que as aceleradoras têm ali, né, um protagonismo nessa agenda. A gente começa a ver muitas aceleradoras nascendo, muitas aceleradoras entregando, né, programas diferentes, com diferentes propostas e etc. E numa conversa ali, a partir desse estímulo que nasce desse debate, a pergunta que nos aparece é, ok, essas aceleradoras já estão na cena, elas não são mais jovens, elas já estão aí. A Artemisa tem 15 anos, por exemplo, que é talvez uma das pioneiras, né? A Quintessa fez 10 anos outro dia. Então, já tem um lastro, já tem uma experiência. Será que elas estão fazendo diferença? Será que, de fato, esses programas de aceleração, eles entregam efetividade, eles entregam resultado, eles mudam a vida dos empreendedores e empreendedoras que estão ali na ponta? Então, foi um pouco de um encontro, nasce uma pergunta que a gente fica inquieto e aí a gente começa a conversar com potenciais parceiros e todos os parceiros se interessam por essa pergunta, né? Então, a gente rapidamente conversou com o Instituto Sabin, né? Por isso aqui, inclusive, líder desse podcast, que foi o primeiro a se filiar nessa história, achou incrível a proposta, falou, cara, estamos interessados. Isso já era no começo de 2020, ali, porque estava mudando, né, o ano. E aí conversamos com o Fundo Vale, que tem uma agenda importante nisso, que também achou interessante. Conversamos com o próprio ICE, que estava envolvido nessa história. Conversamos com o Humanize, todos esses quatro, né, entenderam a relevância e se engajaram apoiando financeiramente esse estudo. E se junta a isso também, né, a Andi, que vem trazer um repertório técnico, inclusive com estudos internacionais, que daqui a pouco a gente toca neles, e um escritório de advocacia, que é parceiro, que é o CQS, que vem trabalhar aí em umas coisas, aspectos legais, LGPD, a gente está muito atento para esses pontos todos. Enfim, isso lastrou o estudo. Isso deu duas perspectivas importantes para a Move. A primeira e fundamental é, essa pergunta é relevante, a gente precisa responder essa pergunta. Porque para todo mundo que a gente leva, eles falam assim, estamos interesse, vamos estudar essa história, né? Estamos juntos nessa história. E aí, claro, o lastro para poder isso acontecer, deu energia financeira para isso poder acontecer. Então, a partir de 2020, isso está estruturado e aí a gente começa o estudo. E quando a gente começa o estudo, chega a pandemia, né? E aí, claro que tudo começa a ser diferente do planejado, como o mundo se tornou diferente, né? Não tinha que ser outra coisa.
Você pega num ponto importante que eu queria trazer aqui a respeito da pandemia, que quais foram os desafios em produzir um estudo como esse nesse cenário? A pergunta é relevante, eu imagino que, enfim, estava todo mundo super empolgado com o estudo, mas foi uma porrada também, não foi? Uhum, foi. É legal poder tocar brevemente nesse assunto. Assim, eu acho que a gente teve, quer dizer, nós tivemos desafios de diferentes naturezas, Vitor. Nós tivemos um primeiro desafio que foi o desafio que o mundo teve, né? Do não saber o dia seguinte. O que era aquele isolamento? O que era isso que estava acontecendo? Né? A gente vive hoje um isolamento, depois bandeiras vermelhas, amarelas, laranjas, a gente precisa voltar às nossas casas, como tivemos que voltar esse ano, mas você volta com uma outra maturidade, você volta já tendo vivido uma experiência, naquele momento não. Então esse não saber gerou uma insegurança profunda, e aí o primeiro movimento foi muito, digamos, cuidado de todos os parceiros, de falar assim, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe para onde vai a nossa própria organização. Então, teve um momento de congelamento do estudo, em que ele se tornou, a viabilidade dele foi questionada, porque estava todo mundo preservando as suas próprias casas, o que é plenamente compreensível. Não dá para investir em inovação. Esse é um estudo que tinha uma característica de inovação muito forte. No momento de crise, a inovação perde força, você tem que preservar. Então a manutenção tem que vigorar ante a inovação. Então o recurso que estava para lá destinado, ele ficou em suspenso. Esse foi o primeiro desafio que a gente teve, da própria viabilidade dessa história, porque a gente estava numa fronteira nova. Passado esse susto inicial, né, e os parceiros sempre muito legais, muito fiéis, muita conversa aberta, assim, muita conversa franca, dividindo problemas. Daniel, a gente está vivendo isso, a gente não consegue avançar, cara, vamos pensar assim, vamos pensar ali. Então, assim, essa parceria foi muito legal, né? Todo mundo pensando junto como avançar e como uma parceria legal, conversa franca também sabendo, olha, não sabemos até onde a gente consegue ir com vocês. Quando o cenário começa a mudar, que é uma retomada ali a partir de agosto, né? Em que o setor começa a se reativar e falar, vamos investir, vamos trabalhar, vamos fazer a coisa acontecer também. Temos um papel nesse mundo. É retomado o estudo, depois de 3, 4 meses de congelamento. E aí a gente tem outros desafios de outras naturezas. Né? O primeiro desafio é um desafio de engajamento, porque o estudo não aconteceria se a gente não tivesse, né, um conjunto de aceleradoras interessantes engajadas. A gente conseguiu 11, todas incríveis, né? Mas a gente já tinha conquistado algumas, evidentemente, até para poder viabilizar o estudo, para poder apresentar ele como um projeto viável para os nossos parceiros investidores, mas não estava fechado o quórum. E, enfim, fomos construindo e também naquele momento das aceleradoras também retomando as suas atividades. Então teve ali um outro desafio, mas basicamente os outros dois que eu queria citar é um técnico, que era, a gente se deu conta que a gente tinha uma ambição enorme e a gente acabou querendo saber tudo. Isso acontece, né? Por mais que a gente seja avaliador experiente, a gente vive caindo nesse lugar, a gente quer saber milhões de coisas e sabe que as milhões de coisas não cabem nessa história. Então, era chegar em qual que fosse o melhor equilíbrio técnico para, assim, quais são as perguntas fundamentais? O que a gente de fato precisa colocar aqui nos nossos instrumentos de coleta de dados, porque a gente não vai conseguir uma panorâmica tão grande sobre o setor. E, por fim, a própria coleta de dados. A coleta de dados acontece toda de maneira online. A coleta de dados acontece a partir do início desse ano, e que é quando a gente tem a segunda onda, então é um momento bastante tenso. Particularmente, a gente tinha trabalho com organizações que estão na região norte do Brasil, né? São aceleradoras como Conexus e Desan, que têm trabalho naquela região, e a região norte foi profundamente afetada pela pandemia. Né? O que aconteceu em Manaus, por exemplo, foi muito chocante e a gente estava assistindo isso em janeiro. Então aí teve todo um compasso da gente aguardar, ter muitas estratégias para poder, né, de fato, ter respostas expressivas das organizações. Né? Os aceleradores apoiaram muito nisso, mas a gente teve que, no fundo, aqui ter que ser mais paciente. Era um projeto que era para ter terminado bem antes, né, no primeiro trimestre desse ano. Isso não foi viável, porque a coleta de dados teve que ser estendida até recentemente. Mas chegamos a 73 respostas de negócios. Tá? Então,
talvez eu entre aqui, se me permitir, numa breve visão do que é esse estudo, até para localizar essas respostas. Vamos falar sobre isso. O que eu quero saber, então, quais foram esses insights, esses grandes destaques que o estudo identificou. Eu queria que você falasse um pouquinho antes sobre isso. Essa parte da coleta de dados, eu acho que é interessante a gente falar que foi online, mas eu queria só compartilhar, na verdade não é nem uma pergunta, eu quero compartilhar uma experiência própria. A gente fala assim, muito assim, mas dava para fazer muita coisa online, a gente dava para fazer... Mas a gente esquece de um fatorzinho super simples, sabe? Que somos todos seres humanos. E eu tive uma apresentação para uma empresa indiana há um tempo atrás, que a gente estava com eram 70 jornalistas, um monte de gente envolvida e tudo mais, e a gente teve que cancelar porque as pessoas do escritório lá na Índia estavam tendo muitas mortes na família, então eles praticamente paralisaram o escritório. Então eu acho que é muito legal falar que a coleta foi online, mas é isso que você falou um pouquinho de Manaus. Existe um fator humano fora do digital. Então não adianta a gente falar assim, não, a gente resolve tudo com digital e vamos lá, a coleta não vai ser presencial, não tem problema. Mas eu achei muito legal que você trouxe essa observação, principalmente em relação a Manaus. Vamos então aos insights. Não, é muito legal você trazer isso. É muito legal você trazer isso porque a gente viveu também isso, assim, burnouts por aqui, etc. Os cuidados com as pessoas, a gente nunca pode esquecer isso. Vamos aos insights, porque os insights também são para as pessoas. A gente produz um relatório para que seja usado, a gente produz um relatório para ele ser um alimento para quem está hoje à frente de aceleradoras poder talvez fazer um trabalho mais efetivo. A gente teve uma estratégia, Vitor, eu te falo isso para poder até falar de alguns insights, que ele primeiro entrevistou as 11 aceleradoras que estavam engajadas para a gente entender um pouco como que eram os programas de aceleração, né? Nós construímos uma teoria de mudança para programas de aceleração. Ela é uma teoria de mudança que está publicada, né, no nosso relatório, que já está disponível no site, e ela vai ter uma publicação específica detalhando as métricas que a gente utiliza em breve, tá? Um pouco dos produtos que a gente tem. Mas eu digo isso porque talvez não seja um insight, mas é algo relevante. É algo relevante porque a gente apresenta uma proposta para o campo, entendendo que toda e qualquer aceleradora que trabalha hoje no Brasil poderia se inspirar do que a gente está trazendo ali, porque nós quisemos fazer uma coisa intencionalmente genérica para que, né, qualquer trabalho possa ser encaixado naquela estrutura, possa ser encaixado naquela proposta. Nós sabemos que existe uma demanda grande por teoria de mudanças. A Moving faz teoria de mudança e toda hora a gente está recebendo demanda dessa natureza. Então, se alguma aceleradora de maior ou menor porte tiver uma proposta estruturada e puder utilizá-la para fazer a sua própria, a gente já entende que a gente está trazendo uma contribuição importante para o setor. Então, aqui não necessariamente como um insight, mas como uma oferta, uma contribuição para o campo que nasce. Mas essa teoria de mudança, ela marca 2 pontos importantes que eu quero trazer para destacar os insights, né? Ela marca, na verdade, 3 dimensões. Vamos colocar assim para as pessoas que estão ouvindo a gente imaginarem isso. A primeira dimensão é a própria aceleradora, né? Que ela tem ali, está ali localizada, e ela faz os seus programas iniciais, as suas intervenções. Isso é feito para uma outra dimensão que eu vou colocar aqui, que são os negócios ou as organizações da sociedade civil, que é quem recebe a aceleração, é quem é beneficiado por aquela aceleração. E essa teoria de mudança, ela diz o seguinte, ela fala assim, bom, quem está recebendo a aceleração, talvez, por hipótese, possa ter um fortalecimento organizacional relevante. Essa aceleração, ela vem para fortalecer o time, ela vem para fortalecer o propósito, ela vem para fortalecer a captação de recursos, ela vem para fortalecer a estratégia de comunicação e marketing, a governança, o jurídico, ela vem para fortalecer uma série de aspectos organizacionais, né? Isso a teoria de mudança nossa expressa, e para a gente é uma primeira dimensão de resultados, que é o fortalecimento organizacional. Continuando na nossa lógica, se esse fortalecimento organizacional ele é bem desenvolvido, se ele consegue alcançar resultados interessantes, então ele cria condições para que esse negócio de impacto, evidentemente, ou esta organização da sociedade civil que foi fortalecida, tenha mais capacidade de gerar impacto social e ambiental positivo no mundo, que traz a terceira dimensão, um pouco da que eu queria colocar
para quem está ouvindo a gente. A gente cria uma imagem aqui, né? A aceleradora, o negócio fortalecido e a entrega de impacto social positivo. O nosso estudo ele vai olhar, tem resultado? Está entregando mais impacto social positivo? Social e ambiental. E aí quais são os insights? O primeiro insight, que é muito interessante, é que as aceleradoras estão cumprindo um papel extremamente relevante e estão entregando resultados relacionados ao fortalecimento organizacional em todas as dimensões que nós avaliamos. Nós avaliamos 9 dimensões de fortalecimento institucional. Eu não vou citá-las aqui, tá, para não ser um pouco chato, eu já mencionei alguns exemplos, todos estão considerados e existem outros que estão no nosso relatório. Todas as dimensões, elas são reconhecidas como tendo sido fortalecidas a partir da experiência de avaliação. Vale dizer que o nosso estudo é um estudo de percepção. Então, a nossa pergunta é em que medida você percebe que existiu uma contribuição, tá? Então, a gente está com a perspectiva da liderança, com a perspectiva, né, de quem foi acelerado, digamos assim, atribuindo um valor a essa experiência de aceleração, tá? A percepção inicial é que é muito forte o fortalecimento. Isso que eu digo aqui, quando eu citei ali no momento anterior de algumas pesquisas internacionais, é porque nós tivemos a oportunidade de no lançamento desse estudo, que inclusive é um material que está gravado, está disponível no YouTube, tem um link ali que está no nosso site e tal, para esse debate, nós trouxemos, né, a Hebe, que é uma pesquisadora sênior do GALI. O GALI é um instituto que nasce da ANDI ali, que está focado em pesquisas e aprendizagens relacionadas a aceleradoras e incubadoras no mundo. É o maior centro de estudos de aceleradoras do mundo. Eles têm dados de 23 mil organizações. É um absurdo o que eles têm de informação. Por que eu estou trazendo o GALI para cá? Porque quando nós afirmamos que as aceleradoras, né, estão fazendo diferença para o fortalecimento organizacional, a gente olha para os dados do GALI, que acabaram de sair, inclusive, um novo estudo, o GALI está observando a mesma coisa. O GALI não é só de aceleradores de impactos, tá? Ele tem uma abrangência maior. E o GALI também diz a mesma coisa. Existem, né, resultados, sim, importantes das aceleradoras. Então, assim, pô, que legal. Parte daquela primeira pergunta, Victor, que a gente colocou ali no início da nossa conversa, que é, as aceleradoras são efetivas? Elas fazem diferenças? A primeira parte é assim, olha, está fazendo diferença sim. Está fortalecendo organizações. Está fortalecendo o nosso ecossistema. Né? Então, super importante e super relevante esse quesito. Mais 2 comentários aqui nessa pergunta. Primeiro, no campo do impacto, a gente adotou um referencial internacional, né, do Impact Management Project, que é o IMP, que eu acho super interessante. Também discute de métricas para o nosso futuro podcast de métricas aqui. Já estou deixando algumas cenouras para a gente correr atrás dela. Mas existe o IMP, que é um centro importante. Eles têm uma definição de dimensões de impacto. Nós assumimos essa dimensão também com papel pedagógico, está na nossa teoria de mudança, isso tudo. E nós fomos estudar algumas dessas dimensões, o comportamento dessas dimensões na perspectiva dos negócios. E o que nós observamos, dentro de uma iniciativa bem inovadora e ousada aqui, porque a gente teve que criar muitas ideias, construtos, teorias para poder se aproximar disso, mas é que também existe uma percepção de que as aceleradoras contribuem positivamente para a entrega de impacto social e ambiental lá na ponta. Elas contribuem para que essas organizações, né, sejam negócios ou sejam da sociedade civil, elas de fato possam trazer, né, mais força positiva para as pessoas e para o planeta. Então, fechou o ciclo. Está fortalecendo o negócio e está contribuindo ali com os impactos sociais e ambientais positivos. O que fica, que eu queria finalizar minha fala, que é o segundo ponto, fica para a gente uma grande inquietação. E é uma inquietação que eu também fico um pouco mais confortável de ver que é uma inquietação que o GALI, que é esse centro que eu citei, também tem. Nós não conseguimos explicar quais são os fatores que contribuem para uma melhor, né, aceleração. Então, ainda que talvez não fosse tanto estudo a estudar os processos de aceleração, a nossa pergunta era diferente. A nossa pergunta era, será que as organizações que são aceleradas têm características que favorecem ou dificultam uma aceleração? Um exemplo claro,
Será que equipes menores são mais beneficiadas de uma aceleração, porque rapidamente a comunicação rola lá? Será que equipes mais maduras também são mais favorecidas porque elas conseguem já pegar aquela informação e transformar, porque tem maturidade, em uma ação efetiva? Será que equipes lideradas por mulheres têm mais efetividade? Será que organizações com mais financiamento, por exemplo, são mais beneficiadas com acelerações? Todas as variáveis a gente quis estudar. A gente não conseguiu mapear nenhuma que tenha uma relação, pelo menos dentro do nosso estudo, com uma maior efetividade da aceleração. No debate com o Galli, eles também têm essa inquietação, eles também não podem afirmar isso, né, do ponto de vista de dados, sendo rigoroso com o dado, mas a gente pode afirmar que as acelerações são sim efetivas e são sim relevantes para o fortalecimento do nosso ecossistema de impacto, o que é uma grande afirmação, eu diria. Brandão, eu quero dizer aqui para quem está nos ouvindo que o estudo, o vídeo, nós vamos colocar tudo lá na descrição do podcast. Que ótimo. Então a gente vai ter lá o link para quem quiser se aprofundar, ler tudo isso. A gente sabe que não tem como resumir todo esse estudo em um só podcast. Você falou um ponto muito importante a respeito de dados, dessa inquietação do Galli. Eu entendo isso e a gente recentemente, não tão recentemente, talvez, mas em alguns episódios passados nós fizemos um bate-papo com o Capra a respeito de dados. E é muito interessante ver, tanto na avaliação dele, na sua, do Galli, que a gente tem ali um ponto super importante. A gente está discutindo dados, mensuração. Vocês avaliaram aí 76? Desculpa. 73. 11 aceleradoras, 73 experiências aceleradas, vamos colocar assim. Só que tem um fator ali que eu acho que é o que impacta tudo e que a gente não tem como colocar isso em números, talvez, que é o aspecto humano, né? Foi o que você falou. Será que uma equipe de mulheres, como que gera resultado, ou uma equipe mais madura... enfim, tem esse aspecto humano que a gente sai dos dados um pouco e entra muito mais na parte, nas ciências humanas, né? Que é um pouco complicado isso. E a gente sabe que talvez essa resposta seja a resposta de 1 milhão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Vitor, o que eu posso comentar, e aí eu vou pedir aqui uma licença, porque eu vou fugir, né, do rigor à evidência. Tá, e você já é de casa, você pode fugir. Como avaliador, a gente precisa, né, colocar essas faixas defensivas nas nossas falas. Mas não existe dúvida nas experiências empíricas que a gente vem trabalhando, seja no investimento social privado ou no campo, né, dos investimentos de impacto, né, com fins de lucro, de que o fator empreendedor e empreendedora é bastante determinante, né? Então, vou citar 2 exemplos muito brevemente. Eu lembro que na Fundação Kellogg, né, nós tínhamos um conceito que era chamado dos 3 Is para tomar a decisão de um investimento a fundo perdido. Os 3 Is era, o primeiro é o indivíduo. Assim, esta pessoa, ela é interessante, ela é visionária, ela é inquieta, ela quer resolver um problema, ela é confiável, etc. Né? O outro é a ideia, a ideia é interessante, e o terceiro era a instituição. Então, assim, a pessoa vinha antes de mais nada, era olhar o sujeito. Porque a gente fala assim, cara, a instituição, ela pode ser interessante, mas se a pessoa não segurar, não vai. E a mesma coisa eu tenho acompanhado no campo dos investimentos de impacto, assim, para se tomar a decisão de fazer um investimento, né, e aí a gente está falando talvez de venture capital, de outra lógica, o empreendedor é fundamental. As pessoas vão olhar a biografia, a inquietação e etc. Então, só para alinhar com o que você diz, assim, né, independente da gente ter conseguido fazer, né, uma outra variável organizacional que não conseguimos, o lugar da liderança, né, inquieta, visionária, ambiciosa, etc., no bom sentido da ambição, sem dúvida é determinante para a gente poder entregar impacto social positivo para a nossa sociedade. Legal. Brandão, você começou a sua fala falando a respeito de mudança. Então eu quero, acho que, jogar mais uma pergunta de 1 milhão aqui.
como que você vê o futuro das aceleradoras para o impacto social no Brasil? E quando eu falo futuro, eu vou deixar aberto para você falar, seja 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Como que você vê o futuro? Qual que você vê os próximos passos? O que que a gente, olhando para esse estudo, pode entender e falar assim, bom, eu acho que a gente tem que começar a caminhar nessa direção? Legal. Super legal essa pergunta. Assim, o futuro que eu colocaria, ele é um futuro de curto prazo, é um futuro para a gente começar a pensar logo. Logo é depois da manhã, começar a pensar estratégia para estar rodando coisa interessante esse ano que vem. O futuro diz o seguinte, se a gente observar alguns dados, como os dados que a Pipe trouxe no seu mapa, né, de negócios de impacto, que saiu recentemente esse ano, ali está reconhecido que existe um número expressivo de negócios, né, que ainda não recebeu aceleração e que gostaria de ser acelerado. Eu não vou citar um número porque eu posso me equivocar aqui nele, mas ele evidentemente é maior do que 50%. Então, assim, existe demanda por aceleração. Então, esse é um primeiro ponto para análise. O segundo ponto é, os estudos que nós fizemos e que nós tivemos contato, e aí eu vou citar 3. O nosso, o do Gary que eu já mencionei, e trago um outro, que é uma avaliação que a Artemisia acaba de realizar com o plano CD e que está publicado, inclusive, no site deles, somente, né, da sua própria experiência, mas por ser um caso único, ele é extremamente interessante. Os 3 estudos mostram que tem efetividade as aceleradoras. Então, tem demanda por aceleração. As acelerações são efetivas. Qual que é a minha visão e recomendação para o futuro? A gente precisa ter mais capacidade de fazer acelerações. A gente precisa crescer a capacidade do campo. Então, que sejam as aceleradoras que já estão aí na cena, né, ampliarem talvez a sua oferta, a sua capacidade de entrega para fazer isso. E isso entra numa questão de financiamento fundamental, porque muitas dessas aceleradoras são organizações intermediárias, como a Move é uma organização intermediária, uma prestadora de serviço, elas precisam, né, ou vender os seus serviços ou ser financiados para ampliar a sua oferta. Então aqui tem um aspecto de financiamento dessas organizações para que elas possam ampliar a sua capacidade de entrega, que eu acho bem importante para investidores, para organizações que estão preocupadas com, né, a estruturação do setor, elas olharem como um ponto de vista claramente estratégico, como um ponto de acupuntura para fazer mudança rápido no nosso campo. E, evidentemente, associado a isso, uma preocupação com a qualidade, né? A ganhar escala, né, vai significar também cuidar de outras agendas dessas aceleradoras. Tem campo para elas crescerem. Elas podem qualificar a sua abordagem como sobre avaliação, por exemplo. Nem todas têm. Elas podem qualificar a própria expressão das suas teorias de mudança. Nem todas as aceleradoras têm uma teoria de mudança. E com isso as suas intenções, as suas narrativas de impacto ficam muitas vezes um tanto genéricas, mais do que deveriam ser em alguns casos. Então eu também acho que está um campo de qualidade para fortalecer as aceleradoras que pode ser olhado com atenção. E aí a minha fala, no fundo, ela diz o seguinte: investir em aceleradora é importante porque entrega resultado, porque tem oferta, porque precisa crescer e porque precisa cuidar da qualidade. Então, para mim, esse seria, acho que, uma aposta estratégica que eu faria no futuro, né, para fortalecer o nosso campo. Brandão, você citou a Pipe e só quero comentar que o podcast que antecede esse daqui foi com a Mariana a respeito do estudo da Pipe. Que ótimo! É muito legal para quem tá ouvindo de forma linear, né, os episódios, é muito legal porque vai pegar aquele estudo e agora vai pegar esse outro estudo e eu acho que vai ser muito rico para quem tá ouvindo. Daniel, eu sei que assim é um tema muito extenso. Eu tinha até mais uma pergunta aqui, mas eu acho que ele vai acabar estourando o nosso tempo se a gente entrar nesse ponto. Mas você já está mais que convidado para mais uma conversa em breve aqui. A gente vai voltar a falar um pouquinho de mensuração. Eu acho que a gente tem bastante coisa para se falar ainda. Oba! E é super legal também esse estudo. No momento que a gente está gravando, ele é muito recente. Então também vai ser legal ver como que vai ser recebido
como que tem sido recebido não só por nosso setor ali, que já está de cabeça nisso, as aceleradoras, mas também os demais que ainda não entendem, até mesmo aqueles players que eles não sabem muito bem ainda nem o que é inovação social, mas quando eles veem o estudo trazendo esse tipo de resultado, falando que as aceleradoras têm uma efetividade, isso muda algumas mentalidades também dentro do setor privado, até mesmo a gente torce dentro do setor público, mas é super legal ver um estudo como esse da Move sendo entregue. E, de novo, para quem está nos ouvindo, o link do estudo vai estar na descrição do podcast, então eu convido a ir lá, acessar, se aprofundar, tem bastante coisa. Tem esse vídeo também da Gali, que vocês fizeram desse bate-papo na apresentação, então é super legal. E bom, mais uma vez quero agradecer a tua presença e deixo aqui esse último espaço aqui para você deixar o convite, você, um dos pais da criança, ao ouvinte ir lá conhecer o estudo, e deixo aberto para você encerrar. Bom, Vitor, obrigado. De fato, assim, o estudo está interessante, está simples, está direto, então baixar o material, assim, as pessoas vão ter acesso a informações super relevantes e que a gente entende que de fato ajudam, né, a realizar a sua função, seja para discutir com essas equipes, seja para um relacionamento de captação de recursos, mostrando a efetividade, seja para olhar a teoria de mudança e se inspirar para algumas outras. Então, estimulo isso, né, todo esse material, e agradeço vocês aqui mais uma vez, esse espaço que é inovador, né? Acho que o primeiro podcast que a gente gravou sobre métricas estava aqui com vocês, fico orgulhoso de saber que ele tem audiência, né, e sempre boas perguntas que você nos traz. E vamos em frente, vamos para boas, novas conversas, novos desafios. O campo muda muito rapidamente, então daqui a 2 anos a gente vai ter mais conteúdo para trazer para a turma aqui, para a gente avançar nessa história. Muito obrigado, viu, pelo convite. Daniel, novamente, muito obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.